Oi, 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 pessoas! Chegando para mais um dedinho de prosa, parte 2, sobre o meu querido amigo maravilhoso que já foi para a eternidade, tá? Da televisão, tá? Vocês já ouviram da televisão, né? Então vamos que vamos. Então, agora, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, horário que for, que você estiver me vendo, né? E amém a todas as saudações. Beleza? Então vamos aqui? Então vamos que vamos. Então o que aconteceu? Ele devolveu a televisão, até aí já ficou claro para vocês, né? E aí o que aconteceu? Eis que um dia ele chega para mim aqui e fala para mim que ia se casar. Teve uma reunião da mocidade aqui e o que aconteceu? Veio uma irmãzinha muito chivetinha, né? E eles, sim, como diz o outro, se engraçaram um pelo outro, né? Ele auxiliar de jovens. E foi uma coisa assim muito rápida mesmo, né? E aí ele veio, estava fazendo um muro aqui, e ele brincou, e ele falou assim, eu vou casar, irmã Mari. Eu falava assim, para com isso, como você vai casar? Você nem namorada tem? Aí ele falou assim, não, aí contou, né? Vamos resumir, papo, para não ficar, né, aquela coisa, né? Aquela graxa talada, né? E aí contou que teve a reunião da mocidade, a moça era de Campinas, e ela se engraçou pro lado dele, e ele, né, gostou muito dela. Assim, ela era muito alta, né, para ele. Ele era um rapaz assim, não muito alto, mas de rosto um menino muito bonito, sabe? Muito bonito mesmo. E ela, né, ela deu de cima dele e ele gostou, né, porque ele mesmo contou que ele jamais teria coragem, né, como que falam, soltar uma asinha, né, para cima dela. E aí diz que no final do culto ela ficou lá, e aí conversa vai, conversa vem, ele ficou de congregar lá, e aí ele foi congregar, e bom, engataram um namoro. Relâmpago. Não mais que de repente ele veio aqui, e aí ele falava assim, vou casar. Falei, que legal, né? Você vai casar, ótimo, é bom mesmo, né? E aí o que aconteceu? Gente, estão chamando aqui, misericórdia. E aí o que aconteceu? Dali uns tempos veio ele com um convite de casamento muito bonito, muito bem produzido, sabe? Muito coisa assim pra época, né? Muito bacana. E eu, né? O casamento ia ser lá em Campinas, não fui no casamento. E até então eu não sabia como que, né, a quantas andava o tal do relacionamento. Mas o que acontecia? Ele mesmo depois me contou que ele estava indo muito lá para lá. Então ele pegava, né, não é longe daqui, para Campinas, e ele começou a ir para lá, né? E até deixava aqui, né, o seu, né, ele era auxiliar de jovens, ele nem podia, né, fazer isso, mas sabe como não é? A paixão arrebatadora, né? A pessoa fica cega, surda e ridícula. Quem nunca, né? Levanta a mão. Bom, e ele sumia, né? Nem estava vindo mais aqui, tal. Bom, conclusão. Houve o casamento, foi lá pro lado dela. Ele tinha, para vocês terem uma ideia, na época, ele tinha 3 casinhas de aluguel.
tá? 3, vai anotando aí. Era um ótimo partido para uma menina, né? Levadinha à breca, digamos assim. Só que ele não conhecia, né? E a família dela, nossa, recebia ele, né? Assim. Conclusão, casaram. Gente, é muito triste. Se vocês se entristeceram com a irmã dele do câncer, a história dele foi tanto quanto triste também. Um dia eu estava vindo de São Paulo, desci na rodoviária e eis que encontrei com ele. Mago, assim, meio abatido, já tinha se casado. E eu falei, nossa, né, sumido, aquelas coisas, né? Poxa, sumiu, abandonou a gente, né? Perdemos o nosso trabalhador e agora como é que fica? Você agora só fica lá para Campinas. Bom, aí ele contou para mim. Gente, ele contou para mim e para uma outra irmã que ele também prestava serviços para ela. Então, ela já havia me contado, mas eu fiquei quieta. Ainda falei, nossa, né? Mas aí eu ouvi da boca dele. Esta moça chegou aqui e deu de cima deste rapaz, ótimo rapaz. Percebeu que ele tinha nessas casinhas de aluguel. Casaram e foram morar lá. E pagava aluguel lá. Vai vendo. Ele pagava aluguel lá, ele tinha as 3 casas de aluguel aqui, 3 casinhas, assim, igual as minhas aqui. Coisa simples, mas que rende, né? É o nosso ganha-pão. Só que ela exigiu, né, que ele arrumasse uma casa lá, porque ela não queria vir morar aqui. Não, eu não saio de perto da minha família, eu não saio de perto da minha mãe. Então ele alugou uma casa lá, só que ele lá não tinha uma renda extra, como ele tinha aqui, que a gente chamava ele, né? Numa semana ele faturava, a outra irmã chamava, ele faturava. Lá ele não faturava, ele não conhecia ninguém e aquela família era o quê? Suga-suga. Mãe, todo mundo. E ele se viu numa situação, né, que sabe como que é caixa d'água, você vai tirando água e não tem como repor, né? E ela, né, casadinha de novo, e ela queria, e sabe como que é, né? Bom, conclusão. Havia passado já alguns meses do casamento e ele me contou segredos de liquidificador, porque a irmã também já sabia, uma outra amiga nossa, que ela demorou uma semana para consumar o casamento. Vocês entenderam, né? Ele casou, né? Por certo, coitado, apaixonado, né? Por certo, virgem, né? Porque ele era auxiliar de jovens. Se guardou para aquele momento e disse que chegava. Ele foi muito discreto, muito, usou palavras assim, muito respeitosas, mas profundamente constrangido, tá? Chegava perto, ela chorava. Ai, tô com saudade da minha mãe. Ai, mais tarde, amanhã, e não sei o que, não sei o que lá. E foi indo e demorou. E eu ainda falei para ele, você poderia anular este casamento. Eu não sei se pode, parece que tem não sei quantas horas, né? Mas mediante ela não tá querendo, né? Porque faz parte, né? Faz parte do casamento. E precisa ver por que ela tá, né? Se esquivando, você precisa ir atrás. Ele, não sei o que lá. Bom, conclusão. Ela estava interessada, naquela época tinha aquelas músicas,
ele tá de olho na boutique dela, ele tá de olho na boutique dela. Ela estava de olho na boutique dele. Coisa simples, mas que para ela e a família dela era uma coisa assim, né? Bom, conclusão. Ele não sabia o que fazer, ele estava sendo por ela muito humilhado, né? Lembra que eu falei que ela era alta, bonita, mas, assim, para ele, né? Ele achava que ela era, né, a Gisele Bündchen dele. E ele era um pouco mais baixo que ela, né? Então, e ela deitou e rolou em cima deste moço. Tá bom? Ingênuo, coitado, cheio de problemas, né? Cheio de medo, cheio de regras, não sabia como agir num momento desse, tá? E ele segredou para mim e depois para a irmã também. E o que aconteceu? A coisa ficou tão difícil que ele falou para ela, olha, eu vou... E ficou vazia uma casa dele, e ele falou, olha, eu não estou aguentando pagar esse aluguel aqui, e eu vou para lá, e nós vamos mudar para lá. Aí ela falou, tá bom, mas eu só vou se você também deixar uma casinha para minha mãe. E foi isso que aconteceu. Eles vieram, mudaram, uma casa ficou para eles, uma casa simples, um quarto, sala, cozinha, e a outra casa ficou para, né, a mãe, o pai, um monte de gentarada, sabe aquelas famílias, gentarada, não eram, é só ela que era crentinha, né, crentinha, vocês entenderam, né? A família dela não era. E pouco tempo depois, vejam vocês como realmente o sofrimento humano afeta a saúde, sobretudo emocional, o organismo, o todo. Este menino, eu chamo ele de menino, talvez tinha a idade de ser meu filho. E ele ficou, de repente, gente, muito doente. Ele teve como que eu vou falar? Não um infarto, um aneurisma cerebral. Dali a pouco chegou também a notícia, fui eu e foi uma irmã da Piedade, e ela levou ele para Campinas, né, que ela era de lá, e nós chegamos lá e esse menino estava assim, com um problema em coma cerebral, né? Uma coisa irreversível. Os médicos disseram que ele tinha os órgãos todos ótimos, que podia se doar todos os órgãos dele. Só que tinha arrebentado justamente uma veia bem fininha e que o quadro era irreversível. E nós fomos lá. Gente, este momento, é por isso que eu falo para vocês, que as pessoas acham que a gente é de pedra, que a gente quer só atirar pedra, que a gente só quer fazer, sabe? E foi eu e a irmã, uma irmã aqui muito crente, essa irmã, muito crente. Essa é seríssima, é uma pessoa muito séria, um pouco religiosa, mas muito mais espiritual. E fomos eu, ela, o dia que entramos, fomos mais irmãos, tá? Mas na hora que nós entramos, eles deixaram nós entrarmos, entrou eu e ela. E ali eu agora não vou, talvez, aguentar. E ali eu vi aquele menino vendendo saúde, de repente. Naquela posição, um monte de aparelhos ligados, só que não era na UTI, ele já estava no quarto, né, com algumas coisas ligadas, um monte de eletrodos assim, sabe? E
E eu fui para visitá-lo e me despedir dele. E essa irmã maravilhosa, fizemos ali uma oração. E eu ali já sabia tudo o que tinha acontecido com ele. Embora eu era mulher, ele me confidenciava tudo como se eu fosse talvez a mãe que ele não tinha. E veio tudo na minha cabeça, desde o primeiro dia que ele contou. E ele me contou uma coisa que eu fiquei com muita pena dele, né? Voltando um pouquinho atrás, que como ele não era muito alto e ela era mais alta do que ele em todo lugar que ia, ele procurava ficar sentado para não ficar os dois na mesma posição, porque ele tinha um complexo muito grande de inferioridade. E ela humilhava muito ele, ela se achava, a irmãzinha, ela se achava. E ela deu o golpe do baú neste rapaz. E ele teve, depois da renda que ele tinha, que ele vivia muito bem, e ainda fazia outros serviços, ele teve, ficou a casinha dele para eles morarem, né? E a outra para a mãe dela, ou seja, ficou com apenas uma renda, né? Que não dava, mal dava para ele, né? E ele não aguentou a pressão, né? E ele sofreu um aneurisma cerebral. E naquele momento, a irmã fez uma oração linda, linda, linda. E ele estava imóvel, amarelo, poucas horas depois. E ali não faltou os profetas, né? Não, porque é vida, não, porque é vida, e porque vai ser para honra e glória, e porque não sei o quê, e porque não sei o que lá. E aí eu me despedi dele, acreditem se vocês quiserem, em espírito. Nossas almas conversavam. Quem crê, crê, quem não crê. Nessa altura do meu campeonato, eu não preciso de contar nada para agradar ninguém e nem para ninguém acreditar. A irmã fez a oração, nós oramos e ele ali, parado. E eu cheguei bem perto dele, pus a mão na testa dele e agradeci tanto, e tanto, e tanto, e tanto. E eu falei para ele, só gratidão, meu querido. Eu sei que você perdoou tudo isso que fizeram com você. E principalmente ela. Só quis o golpe do baú. E ele teve com essa moça uma filhinha, que hoje eu encontrei, essa irmã organista, que eu contei da ovelha desgarrada. Ah, e na hora que eu estava me despedindo dele, ele estava inerte ali, com aquele eletrodo todos. Caiu uma lágrima. Então ele entendeu. Então eu creio na alma, no Espírito Santo, nas moradas eternas. Eu creio em tudo, mas eu tenho que creiam também na maldade das pessoas. Uma menina, ele era bem mais, ele tinha só desvantagem com ela. Ela se achava a última bolacha do pacote. Ele era baixinho, um rosto muito bonito, um rapaz maravilhoso. E aí ela começou a exigir, e a exigir, e a exigir, e a exigir, e aí ele não aguentou a pressão, ele começou a ter pressão alta. E foi isso que aconteceu. As almas, nossas almas se despediram. Este foi um dos momentos mais bonitos, eu tive muitos momentos espirituais na minha vida. Mas eu creio que este foi assim o mais concreto, o mais bonito, porque foi triste, foi assim maravilhoso as nossas conversas, que ele tinha tanta confiança de falar para mim,
que ele jogava, que ele queria jogar, que ele tinha vontade disso, que ele quis só ter uma televisão. Coitado, ele viu a cobra enrolada no fio da televisão e veio me devolver a televisão. Depois foi vítima de uma irmãzinha. Posso falar? Não, não vou falar, né? Não vamos abaixar o nível, né? Vocês já sabem. Conclusão, ela ficou com as casas, a família dela tomou conta de tudo e ele teve uma filhinha e hoje essa irmã me contou e eu perguntei para ela quantos anos está a filha, né, do fulano. Ah, irmã, uns 19, 20 anos. E ele não viu esta filha porque ele morreu, ela estava ainda grávida. E são coisas da vida, são permissões de Deus. E sempre eu termino meus vídeos com uma pergunta, né? Era Deus que quis assim? Deus que quis que uma pessoa sofresse tanto, se humilhasse, fosse tão humilhada para deixar a outra de bem com a vida? Ela arrumou um emprego, ela era jovem, né? Ali no meio daquele monte de gente, ela deixou a mãe tomando conta da menina e ela foi trabalhar. Eu não estou dizendo nada. Eu só estamos assim, sabe, assim, questionando, reflexões. Então é isso. É por isso que é por causa disso. E tá cheio dentro das instituições de falsos casamentos, de falsas amizades, de hipocrisias. Então acho que ficou claro, né? A doutrina do medo. Um rapaz na minha cabeça, eu não sei a de vocês, ele foi vítima da sua própria ingenuidade. Ele foi a presa fácil para uma mulher esperta como ela. Ela ficou com uma filha, ela ficou com os bens dele, ela ficou, por certo, até com alguma aposentadoria, porque ele era um microempresário, que eu já falei que ele tinha uma firma aberta. Então é isso, né? Então diriam os outros, né? Foi um karma, foi um resgate, né? Diriam outras religiões, né? Ah, foi um karma, ele tinha que resgatar essas coisas de reencarnação, né? Que não vamos entrar aqui nesse questionamento, senão vai embananar tudo, né? Então era isso, tá? Foi muito lindo, foi muito maravilhoso ter conhecido e tanta gente. Se eu contar outras coisas, advogado tá caro, né? Então é isso, tá bom? Religiosidade. Pessoas despreparadas, alvo fácil de pessoas, né, espertas. Tá bom? Tenho certeza que um dia, em algum lugar deste universo, deste planeta, deste cosmo, desta infinidade da criação, como diz o Senhor, na casa do meu Pai tem muitas moradas. E eu quero que Deus tenha misericórdia de mim. Porque não é possível que nós que estamos aqui, que convivemos com pessoas tão queridas, tão amadas, que acabou por aqui, né? Qualquer fruto tem a semente, qualquer flor germina também depois que morre. Não é possível que a criação maior de Deus, que é sua imagem e semelhança, termina aqui e acabou-se o que era doce, né? Eu creio na eternidade. E eu creio na misericórdia do Todo-Poderoso Deus, o Pai das luzes, aonde não há mudança e nem variação. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer.